Vamos aqui. O Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual chega neste ano de 2020 à sua 40ª edição, totalmente digital e online, como os tempos estão a exigir. Este ano o compromisso é proporcionar uma oportunidade única de engajamento nas discussões mais relevantes sobre o papel da propriedade intelectual na transformação digital. Serão 4 plenárias, 8 painéis e 16 table topics, onde serão abordados os assuntos de maior interesse do momento pelas personalidades mais influentes do cenário da propriedade intelectual, gente do mundo inteiro, já que a internet nos aproxima de tudo e de todos ainda mais. Transformamos o desafio virtual numa oportunidade para inovar e oferecer uma experiência mais cosmopolita, rica e ainda melhor. Inovamos no formato. Vídeos vão apresentar o tema e seu contexto. Palestras curtas e objetivas vão explicá-lo. O debate aberto ampliará a compreensão de diferentes visões e teremos ambientes virtuais de interação face-to-face para que se abram oportunidades de negócios. Está mais fácil de participar, sem custos de deslocamento nem hospedagem. Tudo isso com acesso livre e exclusivo para os associados da BPI. Ah, se você ainda não é sócio da BPI, associe-se já e garanta assim sua participação no maior congresso de propriedade intelectual da América Latina. Boa tarde a todos. Em nome da ABPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, iniciamos nesse momento o webinar Inteligência Artificial, Grandes Polêmicas. Estamos em mais um webinar da ABPI, sempre com temas atuais e relevantes para a nossa comunidade. Agradeço a presença de todos, nossos associados e convidados, e lembro aqui que a ABPI é uma associação sem fins lucrativos e toda eventual arrecadação é destinada a cobrir custos de transmissão de nossos eventos. Eu tenho o prazer de passar a palavra ao nosso moderador na tarde de hoje, Dr. Felipe Fonteles Cabral, advogado, sócio do escritório Dania Mansinsen, membro do Conselho Diretor da ABPI, mestre em Direito pela UERJ e autor do livro Proteção de Dados Pessoais na Atividade Empresarial, publicado pela Lumen Juris em 2019. Com a palavra, o Dr. Felipe Fonteles. Muito obrigado, Érica. Obrigado pela apresentação. Parabéns para a BPI, pela organização desse evento. A BPI sempre trazendo os temas mais atuais para a discussão e para a informação dos nossos associados e, enfim, da sociedade de uma forma geral. Hoje teremos o prazer de debater um pouco sobre inteligência artificial, trazer as grandes polêmicas sobre inteligência artificial. E, embora o tema esteja em voga hoje, o tema não é novo. Na verdade, essa expressão inteligência artificial foi cunhada em 1956 por um pesquisador de Stanford chamado John McCarthy. A inteligência artificial nada mais é do que um ramo da computação e ela tem por proposta designar atividade de computadores capazes de emular ou simular a inteligência humana na realização de algumas atividades, na tomada de decisões, na análise e tomada de decisões especificamente. Por que se esse tema existe e é estudado desde os anos 50, há mais de 60 anos, portanto,
Por que somente hoje ele se tornou um tema da moda e somente hoje ele desperta tanta curiosidade, tantos estudos e recebe tanta aplicação no nosso dia a dia, como nós veremos na fala dos nossos palestrantes. Bom, aqui de forma não didática eu posso enumerar alguns fatores que são muito interessantes, que podemos perceber nos últimos anos. Antes de mais nada, a tecnologia de processamento de dados aumentou muito dos anos 50 para cá. A velocidade com que os computadores conseguem processar dados e extrair informações desses dados aumentou de forma exponencial. Além disso, a tecnologia que disponibiliza novas fontes de informação também mudou, né? Antigamente era necessário que alguém sentasse em frente ao computador para fazer um input de informações, input de dados, para que esses dados fossem analisados por computadores. Atualmente, as informações são captadas no ambiente por dispositivos inteligentes, né? Nós temos dispositivos como assistentes virtuais, por exemplo, que são capazes de captar sinais, extrair dados do ambiente e processar esses dados em computador. E, além disso, e o mais importante, o comportamento da sociedade mudou de forma substancial. Atualmente, nós disponibilizamos informações sobre nós, não só nesses dispositivos inteligentes que nos cercam, mas nas redes sociais, na internet, de uma forma geral. Então, o insumo do processamento de dados aumentou de forma substancial e, por consequência, aumentou também a capacidade dos computadores de processarem dados e a inteligência artificial tomou, então, um papel preponderante da tecnologia nesse ramo de atividade. Essa seria a solução de todos os nossos problemas. Então, computadores inteligentes, capazes de tomar decisão, capazes de substituir o ser humano em algumas atividades. Claro que o tema não é tão simples assim, e a inteligência artificial até mesmo desperta preocupação em pessoas extremamente importantes, personalidades do tamanho de Elon Musk, por exemplo, um dos grandes defensores de que devemos ter muito cuidado ao estudar, aprofundar estudos em inteligência artificial, já que os computadores inteligentes ou as máquinas inteligentes podem vir até mesmo a processar e tomar decisões imprevisíveis ou fora do controle do ser humano, né? Então, essa é, sem dúvida, uma preocupação. Mas, sem falar de catástrofe ou sem fazer paralelos com o mundo da ficção, como Exterminador do Futuro ou coisas do gênero, existem problemas muito mais imediatos que devemos lidar. Gostaria de trazer aqui, só para título de exemplificativo, a pesquisa do MIT, salvo engano, em 2014, em que eles lançaram um site, fizeram uma pesquisa sobre qual seria o comportamento do ser humano se você tivesse que programar um carro autônomo, né? Como você programaria esse carro autônomo? Se estivesse desgovernado, como você programaria o carro autônomo para tomar decisões, né? Se o carro estivesse desgovernado e não houvesse chance desse carro, se houvesse um grande risco desse carro assassinar, vir a matar algumas pessoas, né? Como você tomaria a decisão do carro, quem ele deveria matar, né? Esse é um dilema antigo aí do direito que foi ressuscitado agora na inteligência artificial. Mas eu não quero mais roubar o tempo, porque nós estamos hoje com dois palestrantes fantásticos que trarão dois recortes interessantes sobre esse tema para nós. Primeiro, a doutora Caroline Tauc, que irá fará uma interface da inteligência artificial com temas de propriedade intelectual, falando um pouco sobre criações por máquinas inteligentes, né, fazendo a conexão entre a propriedade intelectual com o ramo da inteligência artificial. Em seguida, nós ouviremos algumas palavras do Dr. Eduardo Magrani, nos relatando algumas iniciativas de regulação da inteligência artificial, em especial esses dilemas éticos que nós enfrentamos hoje em dia. A doutora Carolina Tauc, nossa primeira palestrante do dia, é juíza federal na Justiça Federal do Rio de Janeiro, em vara especializada em propriedade intelectual, muito conhecido de todos nós, militantes em propriedade intelectual. Ela é juíza auxiliar no STF, Supremo Tribunal Federal, mestre em Direito Público pela UERJ, visiting scholar pela Columbia Law School. Doutora Caroline, você com a palavra, não quero roubar mais seu tempo, depois eu faço a apresentação do doutor professor Eduardo Magrani. Obrigado, Caroline. Obrigada, doutor Felipe. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu não consigo ver exatamente quem está presente, mas eu já vi que a doutora Márcia está presente, então cumprimento também ela, e em nome dela eu cumprimento todos os demais que estão nos ouvindo. Agradeço ao doutor Felipe pelo convite, advogado e professor brilhante,
Parabenizo a equipe da ABPI por a organização desse evento, na pessoa do presidente, Dr. Montauri, e da Érica, que está nos bastidores. Cumprimento meu companheiro de painel, o grande professor Magrani, que já me deu aula, inclusive. E meu agradecimento especial ao pessoal da tecnologia, que eu tenho agradecido ultimamente nesse webinar, porque senão, nesses todos os webinários, porque se não fossem eles, a gente não conseguiria estar no mundo online como estamos, né? Bom, eu comecei a me interessar por esse tema porque, em relação à propriedade intelectual, tem tido muita discussão sobre criações e invenções com auxílio cada vez maior dessa forma de tecnologia, da inteligência artificial, o que vem demonstrando como a inteligência artificial está oficialmente entre nós. E como que é a interação da propriedade intelectual com a inteligência artificial? Primeiro, a gente precisa entender como que um sistema de inteligência artificial funciona. Então, vou falar assim bem rapidinho, só para ter uma base para a gente conseguir entender. Na inteligência artificial são realizadas tarefas que se aproximam da atividade cognitiva do homem. Então, são máquinas inteligentes que são desenvolvidas tanto pelo setor público quanto pelo setor privado e que funcionam a partir de algoritmos. O que são algoritmos? Comandos matemáticos para que aquela máquina realize uma tarefa. É uma sequência numérica que dá uma ordem para que aquela máquina realize uma tarefa, chegue até algum resultado. No judiciário, por exemplo, para que aquela máquina faça uma seleção de processos similares em um grupo muito grande de processos. Já existem sistemas assim sendo utilizados no judiciário. Eles funcionam por meio de algoritmos. Os algoritmos que são mais interessantes para a gente são algoritmos não programados, ou seja, você define um resultado que você quer que aquele algoritmo te dê, e você alimenta aquele sistema com diversos dados, se for, por exemplo, judiciário, com diversas decisões judiciais, e aquele algoritmo sozinho encontra o caminho para aquele resultado. Ele passa a tentar de várias formas, por isso que ele tem redes neurais, como se fossem os nossos neurônios. Ele tenta de várias formas chegar até aquele resultado, aprender aquele caminho, e uma vez que ele aprende, quando ele recebe aquela tarefa de novo, ele replica aquele entendimento que ele teve e vai melhorando o seu resultado, o seu desempenho com a experiência. Por isso que se chama esses algoritmos de machine learning, aprendizado de máquina, porque eles vão aprendendo com a experiência deles. É por isso que se fala que muitas máquinas sofisticadas produzem resultados que muitas vezes são imprevisíveis para o próprio programador, para aquela pessoa que criou e que programou aquele algoritmo. Por quê? Porque o algoritmo interage com a sociedade, ele interage com aqueles dados e ele vai se comportando de uma forma que ele vai criar situações que o programador não conseguia prever. E é isso que interessa para a gente nessas criações de propriedade intelectual, quando ele chega a um resultado que muitas vezes não é previsto nem mesmo pelo programador, não é previsto em sua totalidade, nem mesmo pelo programador. É o que alguns chamariam de imprevisível. Esse surgimento, como o Dr. Felipe falou no começo, a tecnologia, a inteligência artificial se tornou tão sofisticada ultimamente em razão do grande conjunto de dados que a gente tem hoje. Que é o que o professor Magrani fala que são aqueles 3 Vs, né? Um volume muito grande de dados, uma velocidade muito grande desses dados e uma variedade muito grande desses dados. Que aí, tanto é que a gente tem a discussão hoje central em relação à proteção desses dados, que é objeto, inclusive, do livro do professor Dr. Felipe, que está aqui com a gente como moderador. Pois bem, entendidos, então, esses conceitos do que é um sistema de inteligência artificial, de como que ele opera, como que é o resultado que ele produz, vamos ver alguns exemplos de propriedade intelectual em que isso é aplicado. A gente tem um exemplo recente de um sistema que foi criado numa universidade na Alemanha, o sistema eDavid. Ele é um robozinho, ele foi dado a ele a tarefa de pintar. Ele funciona por meio de um software em que ele é alimentado pelos seus programadores com diversas formas de pintura, diversos tipos de pinturas diferentes. Então, aquele algoritmo se alimenta daquelas pinturas. Mas, além disso, acoplaram nesse robozinho eDavid uma câmera fotográfica, que permite que ele tire várias fotos sozinho, independente de o programador ter dado alguma ordem para ele. E aí, juntando os dados que ele recebeu dos programadores, que estavam no software, e mais as fotos que ele tirou aleatoriamente com a câmera embutida que ele tem nele, ele produz como resultado uma pintura nova, e a princípio original, ele que está criando aquilo,
que é de forma, então, imprevisível para os próprios programadores. Será que essa pintura criada pelo E. David, que já está em funcionamento, ele é da Alemanha, poderia ser considerada uma obra autoral? Poderia ser considerada uma criação a ponto de ser protegida pelo direito autoral? Com relação às invenções e patentes, por exemplo, a gente tem um caso que chegou até, que a maioria deve ter ouvido falar, que é o DABUS, e que chegou até os escritórios de patentes. A decisão é bem recente dos escritórios de patentes. A situação do DABUS é uma situação de criação parecida com essa situação do E. David. Como funciona o DABUS? Ele é também um sistema de inteligência artificial que o seu criador diz que é uma máquina de criatividade, porque, na verdade, ele nem disse o que ele queria desse DABUS. Ele alimenta o DABUS com dados de diversos ramos de conhecimento, não só de um ramo de conhecimento específico, por exemplo, não só pinturas, vamos dizer, mas ele é muito mais, ele tem uma abrangência de dados muito maior do que o E. David, por exemplo. E aí não foi dada a esse DABUS uma tarefa específica de criar alguma coisa. O próprio DABUS chegou, segundo o seu criador, o DABUS teria chegado sozinho a 2 invenções que ele requereu que fossem patenteadas. São invenções, a princípio, até simples, mas, de qualquer maneira, preenchem os requisitos de patenteabilidade. Um é um recipiente de alimentos e outro é uma luz de emergência, que o DABUS teria criado recentemente. E aí o criador do DABUS foi até o USPTO, o Escritório Americano de Patentes, e até o European Patent Office, o Escritório Europeu de Patentes, requerer a patente dessas 2 invenções. E disse o seguinte, olha, essa máquina inventiva é a autora dessas invenções, foi ela que criou essas invenções, e eu, dono da máquina inventiva, eu que criei essa máquina inventiva, sou o titular dessas invenções. Então, ele teria os direitos autorais, os direitos patrimoniais sobre aquelas invenções e colocaria a máquina como a autora daquelas invenções. E aí, o Escritório Europeu de Patentes, assim como o USPTO, o Escritório Americano de Patentes, negou os 2 pedidos de patentes, dizendo o seguinte, olha, apenas uma pessoa física pode ser considerada autora de uma invenção. E eles ainda falaram o seguinte, olha, a princípio preenche os requisitos de patenteabilidade. Essas 2 invenções que eles criaram, esse recipiente de alimentos, essa luz de emergência, são novos, eles têm atividade inventiva e eles têm aplicação industrial. Então, a princípio, eles preenchem os requisitos de patenteabilidade. Mas a gente tem um problema de autoria. Se você está dizendo que ele é o autor, na verdade, só pode ser autor, segundo a nossa legislação, os escritórios disseram, se ele for uma pessoa física. E o segundo argumento que os requerentes, esse requerente, o dono da máquina, usou foi o seguinte, tudo bem, se você não considerar ele como essa máquina, como a eventual criadora, eu estou dizendo que eu sou o empregador dela e ela é a minha empregada. Então, vamos utilizar esse raciocínio. Eu sou o empregador dela, ela é a minha empregada. E aí, da mesma forma como o empregador e o empregado consegue, na legislação nacional e internacional, uma patente dando para o empregado o título de autor e para o empregador o título de titular daquela patente, ele pediu para utilizar esse mesmo raciocínio com relação à máquina. E aí os escritórios de patentes falaram não, porque a máquina é uma coisa, ela não pode ser a sua empregada a ponto de ser considerada autora de nada, porque ela é uma coisa, é outro raciocínio. Vamos analisar então essa decisão desses 2 escritórios. O primeiro é a autoria. Será que ele está certo em dizer que realmente só pessoas físicas podem ser autoras de invenções? E a segunda seriam se existem efetivamente razões para proteger essas invenções, se a gente acreditar que realmente elas foram feitas de forma autônoma pela máquina. Então, primeiro, autoria. Vamos assumir que as máquinas efetivamente fizeram de forma autônoma aquelas invenções. Isso é uma outra discussão, mas vamos assumir que sim, que elas criaram de forma autônoma aqueles resultados e que eram imprevisíveis para o próprio criador da máquina, para os programadores. De fato, na legislação internacional dos Estados Unidos e a europeia, só permite que sejam pessoas físicas autoras dessas invenções. E na legislação brasileira não é diferente. Também, a princípio, a interpretação da nossa lei leva a crer que são pessoas físicas
que podem ser autoras de invenções. Tanto é que a nossa legislação dá para o autor de uma invenção direitos morais, direitos extrapatrimoniais, que a princípio só podem são relacionados a direitos da personalidade, só a princípio só poderiam ser titularizados por pessoas e não por coisas, que é uma máquina. Então, se o titular da Dabus, o criador da Dabus, dessa máquina, fizesse esse mesmo requerimento no INPI, aqui, a princípio, a gente não tem razões para discordar da decisão que o USPTO e o European Patent Office deram. A gente imagina que, a princípio, seguiriam o mesmo caminho. Iam falar, olha, é pessoa física, não é pessoa física, e a gente não poderia ter essa titularidade, dar para ele essa autoria. E com relação, então, a superar esse problema, tudo bem, então pessoa física teria que ser pessoa física para ser autor. Então, será que a gente não caberia uma discussão para que fossem acomodados sistemas de inteligência artificial na nossa legislação, seja por uma alteração legislativa, seja por uma interpretação dos escritórios de patentes, seja por uma interpretação judicial, para passar a admitir que sistemas de inteligência artificial possam ser também autores de criações, que a tendência é que se espere que cada vez mais eles comecem a interferir nesse processo de criação e com cada vez mais importância da máquina e diminuindo a participação humana em alguns processos. Será que a gente vale tentar acomodar essas máquinas para serem autoras? E para responder isso, a gente tem que lembrar dos fundamentos da propriedade intelectual. Por que existe a propriedade intelectual? Quais são os fundamentos teóricos da propriedade intelectual? Se a gente olhar, por exemplo, pela teoria do trabalho, a propriedade intelectual existe porque o criador daquela obra tem o direito de obter os produtos do seu trabalho. Então, essa teoria até que não se aplica, não justificaria tanto a criação de proteção para esses trabalhos dessas máquinas, porque se você considerar a máquina que deu origem a um produto do seu trabalho, a máquina é o produto do trabalho dela. Então, não justifica, pela teoria do trabalho, não é um argumento muito forte para proteger. Pela teoria da personalidade, que diz o seguinte, olha, o direito da personalidade existe porque o autor incorpora naquela obra parte da sua personalidade, parte do seu ser. Então, ele precisa de proteção justamente por isso, que é uma teoria que se aplica muito para os direitos autorais, inclusive, né? Você coloca parte da sua personalidade naquela criação que você está gerando. Isso também não se aplicaria muito para a máquina, porque a máquina não tem personalidade nenhuma, ela não está colocando parte da personalidade dela ali. No entanto, a terceira teoria, a teoria da invenção, da teoria econômica, que é muito utilizada para patente, diz o seguinte, olha, as patentes têm um custo de produção, um custo de pesquisa e desenvolvimento altíssimo, e é preciso que o seu inventor saiba que no futuro, se ele vier a ter um resultado positivo, ele venha a ser recompensado financeiramente por aquele benefício social que ele está trazendo. É uma forma de você equilibrar essa falha de mercado, porque ele traz um benefício social muito grande, e se ele não for recompensado financeiramente por aquilo, a gente fica com uma falha de mercado e ele não vai ter incentivos para continuar pesquisando, gastando muito para não ter um retorno financeiro. Sobre essa ótica, a gente pode pensar em talvez defender direitos de autoria para criações feitas por inteligência artificial, e foi esse argumento que os requerentes da Dabus fizeram lá nos escritórios de patentes. Eles falaram, olha, tudo bem, a máquina não responde a incentivos financeiros. Ela não vai ficar fazendo novas invenções incentivada a isso, porque no futuro ela vai ter uma recompensa financeira. No entanto, o criador da máquina inventiva, essas empresas de tecnologia que investem nisso, só investem nisso porque elas no futuro vão ter um retorno financeiro por conta disso. Então, a teoria econômica de incentivar ela a ter essa proteção se aplica sim para justificar que se protejam os direitos de autor da criação por uma inteligência artificial. E aí, como contraponto, eu já estou finalizando, Felipe, porque eu já sei que o tempo já está. Como contraponto como resposta a esse argumento que os requerentes da Dabus utilizaram, é importante a gente lembrar também que o sistema, embora seja muito importante esses incentivos, né, os melhores incentivos para a patente a ter essa recompensa financeira. Mas é muito importante lembrar que empresas de tecnologia são extremamente
lucrativas. A Apple foi avaliada recentemente em 2 trilhões de dólares. É um orçamento maior do que muitos países. E, além disso, a marca dessas empresas ela é extremamente valiosa, é um ativo extremamente valioso dentro do estabelecimento empresarial dela. Então, a gente precisa discutir em que medida essas empresas precisam de incentivo. Qual é o exato incentivo que elas precisam? Uma discussão longa, mas é isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Caroline. É uma satisfação muito grande ver que uma juíza da Justiça Federal não só já vem nos brindando com decisões excelentes em matéria de propriedade intelectual, mas também já está engajada e conhecedora de novas tecnologias, então, sem dúvida, será um esteio no judiciário para o diálogo sobre esses novos temas. Eu já tenho aqui algumas perguntas anotadas para nós explorarmos um pouco mais o tema de inteligência artificial e propriedade intelectual, mas antes disso, gostaria de abrir um pouco mais, sair do ramo específico de propriedade intelectual, abrir um pouco mais a discussão para trazermos aqui para a nossa tela hoje temas de ética, temas de como regulamentar essa grande questão, né? Essas grandes questões que surgem sobre inteligência artificial. E sobre isso, ninguém melhor para falar do que o Dr. Eduardo Magrani. O Eduardo é advogado e doutor em Direito, affiliate no Buckham Klein Center for Internet and Society na Universidade de Harvard, presidente do Instituto Nacional de Proteção de Dados, INPD, Senior Fellow Global do Programa de Cooperação Internacional da Fundação Konrad Adenauer, autor da trilogia Democracia, Hiperconectividade e Ética, uma trilogia sobre cultura digital. Eduardo Magrani vai falar sobre regulação de uma forma geral, mas como o tema é muito amplo, nós combinamos que, enfim, eu faria algumas perguntas específicas, não só minhas, mas do próprio público, de forma a guiar um pouco a nossa conversa e não deixar o tema, enfim, estagnado em uma apresentação específica. Então, Eduardo, você poderia, por favor, já iniciar a sua fala explicando para a gente qual a importância da inteligência artificial para a sociedade de uma forma geral? Maravilha. Bom, gente, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigadíssimo pelo convite. É uma alegria para mim ouvir uma introdução tão boa, uma fala tão boa da Caroline também, e tem ainda a honra de ter sido professor dela. Poxa, isso ao mesmo tempo em que é uma alegria para mim, aumenta a minha responsabilidade aqui também, né? Então, gente, é uma honra estar aqui com vocês. Vamos ver se eu consigo agregar de alguma forma a esse debate. A primeira coisa que eu acho importante é... Bom, primeiro, levando em consideração o tema do nosso encontro aqui hoje, não é nem só sobre AI, nem polêmicas de AI, são grandes polêmicas sobre AI, né? Então, a gente tem que ser um pouco audacioso para tentar cumprir essa expectativa toda em torno desse tema. E aí, para a gente falar sobre grandes polêmicas de inteligência artificial, uma coisa que eu acho sempre importante, Felipe, Caroline e o pessoal que está assistindo a gente, é enquadrar esse debate criando um common ground. Que geralmente, quando eu falo sobre inteligência artificial, às vezes cada um dá um ponto diferente sobre esse tema, faz uma reflexão, dá um input, e às vezes as pessoas estão falando de tecnologias diferentes. Então, a primeira coisa que eu falo é de que tipo de inteligência artificial a gente está falando. A Caroline fez uma exposição sensacional, né? Falou de tecnologias diferentes, falou de casos que estão sendo julgados. Então, eu vou só reverberar algumas coisas e talvez adicionar um outro conceito. Uma primeira grande divisão que tem para mim, que tem a ver com sua pergunta, né? Qual que é o papel que a inteligência artificial tem hoje na sociedade, nós temos que ter em mente se a gente está falando de uma AI forte ou de uma AI fraca. Porque se a gente está falando de uma strong AI, também chamada de General Artificial Intelligence, que é o medo do Bill Gates, do Elon Musk, que você citou muito bem na sua introdução, muda totalmente a minha leitura jurídica, regulatória e ética também, porque são máquinas que estão no espectro de autonomia muito maior, que poderiam se adaptar a diferentes situações tão bem quanto um ser humano. É esse o sonho da AI forte, da Strong AI. E atenção, nós não temos ainda no mundo Strong AI. Tudo que a gente tem são especulações desse desenvolvimento,
com alguns experts dizendo que a gente pode chegar no momento da singularidade até 2045, a computação quântica avançando pela IBM, pelo Google, realmente a gente fazendo avanços incríveis nessa área. Porém, não temos ainda essa Strong AI. Então, a AI que a gente tem hoje é muito mais parecida com uma tabela de Excel do que com uma máquina que vai pegar uma metralhadora e sair matando a humanidade, né? Basta a gente conversar com programadores, eles têm essa visão muito clara. Então, a gente está falando hoje, principalmente, de Weak AI, ou chamado em inglês de Narrow AI, que é uma tecnologia que a gente está convencionando aqui nessa conversa chamar de AI, mas esse termo AI não existe. Eu acho que essa é uma grande polêmica da AI. A gente tem em mente que AI não existe. AI, gente, é matemática, estatística aplicada sobre Big Data. E aí depende do tipo de função matemática que a gente está usando. Isso é AI. Mas também a linguagem serve para a gente costurar um debate, conseguir transmitir com clareza os nossos ensinamentos, pensar juntos. É para isso que existe esse termo guarda-chuva chamado inteligência artificial. E cabe muita coisa dentro desse balaio. Assim como a internet das coisas também não existe. A internet das coisas é um termo guarda-chuva que depende de um somatório de fatores, como tratamento de Big Data, sensores, inteligência artificial cada vez mais como um componente, algoritmos, ao contrário do que a minha melhor amiga Ana Maria Braga chamou de algaritmos, né? Que eu fui lá no café da manhã, quase entalhei aqui no café da manhã, são algoritmos. Então, tudo isso junto compõe um cenário que se convencionou chamar de internet das coisas, mas tem colegas meus que gostam de chamar de internet dos sensores. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto. Do que a gente está falando? Quando a Caroline vai julgar um caso de AI aplicada a API, que tipo de AI é essa? E quando a gente vai pensar em regulação, em ética de AI, o que exatamente a gente está vendo como fenômeno? Então, isso é super importante. A gente hoje não tem máquinas com grau de autonomia tão elevado a ponto de merecer hoje uma personalidade nova. Caroline falou isso na fala dela, e tem uma discussão grande aqui na Europa, endereçada pelo Parlamento Europeu, pela Comissão Europeia, European Commission, da criação de uma terceira via de personalidade. A gente já tem a natural, a gente tem a pessoa jurídica, que já foi uma ficção, porque não é orgânica, não é pessoa natural. Essa já é uma grande ficção que o direito criou, pessoa jurídica, e está na ordem do dia a gente pensar numa terceira via de personalidade, uma personalidade eletrônica, robótica, para robôs inteligentes quando eles atingirem esse espectro da matriz de uma grande autonomia, uma coisa meio Isaac Asimov. No Parlamento Europeu começa o report citando Isaac Asimov. Então, é a junção da realidade com a ficção, né? Então, pensar numa inteligência artificial capaz de evoluir em progressão geométrica a passos largos move a gente necessariamente a pensar no direito do futuro. Então, na exposição que a Caroline falou, citando esses casos, muito bem, a gente está pensando com as lentes do direito de hoje. E ela tem toda a razão. Quando eu abro a nossa LDA, a Lei 9.610, 98, antes da internet ser legal, gente, a lei é de 98. A gente não tinha nem Web 2.0 colaborativa, muito menos pensando em robô com singularidade, entendeu? Então, a resposta na lei de 98 que a gente tem é, opa, um robô criou aqui uma obra musical, uma obra literária, como tem feito, sinto muito. Artigo 11 da Lei de Direitos Autorais diz que autor é a pessoa física. Então, é muito difícil a gente enquadrar a autoria robótica em leis que não foram pensadas para o século XXI. Então, eu concordo. Inclusive, o Sérgio Branco fala isso, não é possível. E eu falo, Serginho, você tem toda a razão. Com a lei que a gente tem hoje, não é possível. E aí, me permito aqui dar alguns passos, aproveitando muita coisa que a Carol já falou também, né? Me dando aqui a zona de intimidade, falando aqui Carol, né? A gente fica falando doutor e tal. Eu tive que tirar um doutorado para falar para as pessoas, olha, não precisa me chamar de doutor, né? A gente só pode fazer isso quando passa esses testes, né? Então, tudo bem chamar de Eduardo, Dudu. Então, a Caroline, ela falou do caso de máquinas criando obras intelectuais, e é importante a gente lembrar que o direito posto que a gente tem hoje é um direito de matriz iluminista, do século
século XVIII, muito humanista também, mas que ao mesmo tempo em que tem um componente positivo de ser humanista, ele é extremamente especista também. O nosso direito é atrasado para reconhecer direitos dos animais. Pensem hoje dos frameworks de ética dos animais. Agora o direito está começando a entender um pouco melhor os direitos que seriam merecidos por animais sencientes. E a gente vem falando de direitos robóticos, personalidade eletrônica. Isso é mais avançado do que a ética dos animais, que está sendo discutida há décadas pelos eticistas como Peter Singer e tantos outros. Então, quando eu observo as grandes polêmicas da inteligência artificial e os passos que a gente tem que dar para conseguir endereçar elas no direito e na democracia, eu vejo que no meio do caminho tem também a gente conseguir enxergar de forma arejada os direitos dos animais. E o direito ainda não conseguiu fazer isso na plenitude. Então é importante a gente falar isso. Então a gente tem que sair, na verdade, essa é a minha opinião. Eu fiz um doutorado, o meu doutorado foi em regulação de internet das coisas, inteligência artificial. Tudo que eu publico está liberado da internet, a trilogia de cultura digital, para quem tiver interesse em se aprofundar, porque nem tudo a gente consegue transmitir numa live de 1 hora ou num tweet, né? Então ainda tem lugar no mundo a gente ler livros. Mas o meu ponto é, a gente tem que sair da camisa de força do direito iluminista, que só consegue enxergar os seres humanos acima de todas as espécies. Para a gente conseguir entender o que é uma agência de máquinas, a gente vai ter que entender que robôs inteligentes, que a gente considera como coisas, vão sim desempenhar tarefas tão bem quanto seres humanos e serão mais inteligentes que seres humanos em algumas áreas, na execução de tarefas específicas. E esse é um outro baque na humanidade. E a gente vai ter que lidar com isso. Uma visão que se tem, que eu acho ruim, é uma visão de absoluta rivalidade com as máquinas. Seres humanos versus inteligência artificial. Eu acho que se a gente tiver uma visão de rivalidade, a gente já perdeu essa batalha. Porque nós temos limitações orgânicas. Ainda que a gente tenha várias sinapses, né, todos nós doutores, a nossa caixa orgânica é absolutamente limitada por uma limitação física. Uma AI não tem limitação física. Ela vai conseguir tratar Big Data num galpão com trocentos servidores. Então, será mais eficiente e inteligente que a gente em uma série de tarefas. E talvez não seja tão boa na execução de outras, né? A AI tem muita dificuldade em análise espacial, né? Em locomoção, em pegar coisas, em empatia, criatividade. Tem gente, inclusive, estudando o tópico de AI no judiciário, se a AI pode substituir advogados, juízes. A Estônia está com uma iniciativa sobre isso também. Mas a AI só vai substituir em matérias de pouca complexidade, maior complexidade continua sendo o juiz, pessoa natural. E com advogado é parecido, né? Quando eu era estagiário, eu recortava Diário Oficial da União quando saía o nome de um cliente meu. Ainda bem que o robô faz isso por mim, que eu posso usar minhas sinapses para coisa melhor. Então, o futuro, gente, é um futuro para além da ótica iluminista especista, que está arraigada no nosso direito posto hoje, e a gente deu alguns exemplos, né? Não só a lei a LDA, a Lei de Direitos Autorais, mas outros também, espalhados no nosso ordenamento. Então, a gente tem que sair dessa camisa de força e entender que o futuro é um futuro sinérgico de seres humanos com máquinas. A sobrevivência da espécie humana depende do ser humano ser um híbrido junto com máquinas. Nós já somos dependentes desse robô aqui hoje. Seremos dependentes, inclusive, com tecnologia dentro dos nossos corpos no futuro bem próximo. Hoje a gente só não sente que é tão ciborgue porque está externo. Mas se todo mundo ficar sem internet na pandemia, a gente vai sentir o quão dependente a gente é. E lembrando que no Brasil a gente tem um digital divide grande, né? Cerca de 70% da população brasileira só tem acesso à internet. Então, estou fazendo um overview aqui de grandes polêmicas, amarrando um pouquinho, com a ajuda do que a Carol falou aqui, de coisas que eu acho importantes. E aí, só chegando um pouco no ponto, no final da sua pergunta, a gente tem vários frameworks hoje sobre AI. A gente tem ótimos guidelines éticos, a gente tem guidelines do IEEE, que é uma instituição famosa,
os princípios de Asilomar. A União Europeia soltou recentemente o Report for a Trustworthy AI, uma AI confiável. Berkman Klein Center tem mais de 3 reportes sobre isso. Canadá, Declaração de Toronto, de Montreal, muita coisa. Então, não faltam guidelines éticos para nortear a inteligência artificial. Os estados estão preparando planos nacionais também para isso. Então, isso também está avançando do ponto de vista da economia, da atenção do Estado para questões sociais também nesses planos estratégicos. O que falta agora, com tanta profusão de framework que a gente tem hoje? Falta a gente entender como aplica isso tudo na prática. Porque quando a gente traça uma horizontal em todos esses frameworks, fica muito claro para mim que existe um consenso global de que os princípios são transparency, accountability, non-discrimination, fairness. Poderia dar vários exemplos. Maravilha, mas aí quando a Caroline vem conversar comigo e fala assim, mas Magrani, como é que eu resolvo esse problema aqui de AI no judiciário? E eu olho os frameworks, as respostas não estão lá, porque ainda são muito principiológicas, né? Os frameworks são muito principiológicos. Então, agora cabe à sociedade civil, reguladores, fazer uma regulamentação mais setorial desse tema, igual que a gente vai ver com proteção de dados. A LGPD é só o começo. A gente precisa entender como aplica a LGPD no poder público, como aplica a LGPD em fintechs, por aí vai. Então, enfim, desculpa tomar um pouquinho mais de tempo, mas são questões polêmicas e super interessantes, e eu gosto muito, mas só como um kickstart aqui para a gente. Totalmente de acordo, são polêmicas muito interessantes. Aliás, poderíamos fazer um webinar para cada uma delas, né? Sem dúvida nenhuma. Você falou que hoje a gente vive, então, basicamente a gente tem planilhas de Excel, então uma narrow AI, né? Você vê algum risco dessa narrow AI ou o risco ainda está muito na fase da ficção científica? Boa, excelente pergunta. Não, os riscos são reais. Por mais que a gente não tenha uma strong AI hoje, que a gente só lide com narrow AI, AI fraca, os riscos estão aí. Quando eu, como consumidor, peço para ser aceito numa fintech, essa fintech está fazendo uma decisão automatizada. E, às vezes, a Caroline citou redes neurais. Numa rede neural, nem o próprio programador sabe dizer exatamente como a AI tomou aquela decisão. Ele consegue emular a árvore de decisão daquela AI, imaginando como foi a decisão e tentando esclarecer para a pessoa, mas ele mesmo não sabe exatamente. Tem algum grau de autonomia, ainda que seja uma AI fraca. Então, imagina, eu sou um possível consumidor, entro no aplicativo de fintech e o robô da fintech, o algoritmo, me nega. Será que houve uma discriminação aí? Será que está fazendo uma discriminação por conta do bairro onde eu moro? Ou de alguma questão bancária que eu não estou ciente? Muitas vezes, esses critérios não são transparentes. E eu posso estar sofrendo um dano pela opacidade dos algoritmos que, de certa forma, estão tomando decisões importantes na minha vida. Se eu vou ser aceito numa fintech, ou o preço do meu seguro de saúde. Tem várias decisões que permeiam nossa vida cotidiana que não estão sendo mais tomadas por seres humanos, estão sendo tomadas por algoritmos. Então, é fundamental a gente conseguir abrir ao máximo essas caixas pretas para a gente saber se está sendo uma análise, um processamento automatizado justo, fair, né, ou não. Então, a humanidade ainda está tentando entender como exatamente a gente vai conseguir mitigar os danos, porque, de fato, os danos, eles existem. O que está sendo discutido agora é como que a gente consegue mitigar. E aí, uma outra super questão polêmica agora, que eu vou me permitir trazer aqui, muitos experts em AI tratam como um dos princípios basilares da AI a explainability, que é a AI ser capaz de ser explicada, né? Uma AI explicável. Explainable AI. Só que quando você conversa com um programador de Deep Learning Algorithms and Neural Networks, ele diz que a gente não vai conseguir ter AIs explicáveis nos próximos anos, como a gente já não tem hoje. O que a gente tem que ter são processos de revisão das decisões automatizadas por seres humanos.
que não é a mesma coisa da gente ter uma AI completamente transparente e explicável. A AI não será explicável e esse barco já zarpou. Eu já joguei a toalha porque a gente sente os benefícios disso. No mundo governado por AI, a gente sente vários benefícios. Então, esse barco já zarpou. O que a gente tem que pensar é como esses processos internos de explicação da AI vão ter que ser dados. Porque isso vai mudar o trust, a confiança dos consumidores com os serviços e produtos também, né? Eu vou querer estar dentro de um serviço com uma AI forte, desde que alguém consiga me explicar minimamente a que eu estou sendo sujeito, né? Mas a AI em si não será explicável. Então, esse é um ponto polêmico também. Obrigado. Muito interessante a sua explicação com relação aos riscos. Muito prática, né? Assim, hoje em dia nós vivemos do profiling, né? Nós sofremos o profiling por máquinas inteligentes a todo momento. E, embora a LGPD tenha aí um framework mínimo dizendo que nós temos o direito a solicitar revisão de decisões automatizadas, na prática como é que a gente vai aplicar isso, né? Ninguém sabe. Acho que você deixou a questão muito bem. Uma coisa é ter o princípio, outra coisa é como você vai aplicar na prática, né? Exato, Felipe. Pegando uma carona no que você falou, na versão original da nossa LGPD, no artigo 20, dizia que a revisão de decisão automatizada tinha que ser feita por uma pessoa física. E você viu que isso foi vetado e saiu do texto agora. Então, agora o robô pode ter que se auto-explicar, né? Imagina que caos, né? Não vai conseguir fazer isso. Então, como operacionalizar e implementar o artigo 20 é algo que a futura Autoridade Nacional de Dados vai ter que fazer e com apoio de institutos também, sociedade civil. Mas isso está como uma lacuna na lei, né? Da forma como está escrito não me ajuda. Quando a gente contrasta com o GDPR diz que tem que ser feito por uma pessoa física. É assim que se faz aqui na Europa. Então, no Brasil, a gente tem que tomar um cuidado com isso, já que representa algo importante já nas nossas vidas, né? Perfeito, perfeito. Você mencionou alguns frameworks com relação à regulação de AI, frameworks que estão muito baseados em princípios e princípios éticos principalmente, né? Canadá, Estados Unidos, Europa. Existe, enfim, alguma iniciativa que você tem uma simpatia maior ou que tenha avançado mais, que você acha que seja mais aplicável, seja mais próspera? Enfim, claro que existem diferentes frameworks, então não dá para a gente cobrir todos, mas se você pudesse eleger um, em qual que você votaria se tivesse que apostar em um, enfim, o que você simpatiza? Justo porque assim, o mundo todo está tentando pensar isso e regular isso, e vocês sabem, né, tão bem quanto eu, que existe um componente cultural muito forte nessa discussão. A forma como cada sociedade vai sentir e regular a inteligência artificial depende de cada cultura também, e cada país tem a sua. Mesmo com o GDPR, puxando para a proteção de dados, dentro da Europa tem níveis de enforcement totalmente diferentes. A Alemanha tem enforcement muito melhor do GDPR do que em Portugal. E o componente cultural é fundamental para isso. O alemão ele sente o valor da privacidade, da proteção de dados, mais forte do que outros países, porque passou por episódios de guerras, etc., o nazismo aqui, o vigilantismo, que fazem gerar uma sensibilidade maior com esse valor. Isso gera um enforcement ainda maior. Com a inteligência artificial, a gente tem um clash entre o tipo de regulação europeia e o tipo de regulação norte-americana. Assim como a gente tem com proteção de dados também, de alguma forma, ainda que tenha regulação estatal. Então, na minha opinião pessoal, eu me filio mais à regulação europeia, né? que é mais garantista, mais principiológica até. Então, um dos frameworks que eu gosto mais é o European Framework for Trustworthy AI. Eu acho que tem muita coisa legal ali, tem muita coisa que dá para a gente aproveitar. E sendo um framework mais robusto e menos autorregulatório, como na matriz norte-americana, eu acho que tem a capacidade de proteger mais o elo mais fraco, mais vulnerável, que são os leigos, os consumidores, né? Então, eu acho que esse é um dos frameworks que eu gosto mais, o Trustworthy AI. Perfeito. E qual você diria que é o papel da ética nesses princípios que tutelam a inteligência artificial? Fantástico. Na minha opinião,
a ética é aquela que vai ter que nortear a regulação jurídica. Não necessariamente o direito se confunde com a ética, né? Na faculdade de Direito, tudo que a gente faz é entender essa discussão. Se você conseguir passar por essa discussão, você fez uma boa graduação. Mas eu acho que questões de inteligência artificial podem ser tão sensíveis que a gente precisa de uma discussão sobre elas na esfera pública. E tocam vários temas éticos. No Brasil, por exemplo, esses temas éticos não estão sendo endereçados suficientemente. Então, a gente tem uma tendência a olhar só sobre o ponto de vista econômico, empresarial, e existem questões éticas muito fortes de fundo. Eu posso dar um exemplo também super polêmico, aproveitando o título aqui, só para vocês terem ideia e eu descer com o pé no chão e não ficar tanto no abstracionismo jurídico aqui. A gente já tem hoje sendo comercializados robôs sexuais em países como o Japão, já estão nas prateleiras, só que agora estão comercializando também robôs sexuais hiperrealistas, crianças. Quando eu falo isso, olha o tamanho do seu olho arregalado, tá vendo? Então, quando não é esse olhão arregalado que você fez, é um impulso de repulsa, de nojo, né? Caramba, como assim? Poxa, ter relação amorosa com um robô sexual hiperrealista já é uma coisa que não está muito nas opções diárias, matrimoniais ali, né? Já lembra um pouco do filme Her, né? Já lembra um pouquinho de ficção científica. E você diz que já estão sendo vendidos robôs sexuais hiperrealistas crianças? Sim. E a discussão vai além disso, porque veio à tona um grupo da Associação dos Psicólogos, dizendo, gente, apesar de vocês arregalarem o olho e terem uma repulsa inicial, a gente não tem pesquisas empíricas suficientes para saber se isso agrava o problema da pedofilia ou se isso, na verdade, pode auxiliar no tratamento. Então, esse tipo de discussão ética que a gente não tem hoje. Então, estou só dando um exemplo, porque existe um produto conectado para uma finalidade específica que gera renda, né? Tem um impacto econômico, mas tem toda uma discussão ética gigantesca por trás disso que a gente não está travando ainda. E a gente vai precisar travar, porque quando isso chegar nas nossas realidades, isso vai ser super importante. Outro exemplo de como a ética impacta esse cenário, o robozinho Alexa da Amazon, Google Home, bots domésticos, né, para executar tarefas de automação doméstica. Os pais compraram para dentro de casa e a gente fala com esses bots de maneira super interativa. Então, Alexa, acenda a luz, toque Netflix, toque Frank Sinatra, e as crianças estão vendo os pais interagirem com esses robôs domésticos e estão se comunicando de forma interativa com os pais. Então, mãe, toque Galinha Pintadinha, pai, toque Justin Bieber. Então, a interação dos adultos com os bots domésticos está mudando a educação das crianças dentro de casa. Está deixando as crianças mal educadas. Então, a Amazon, atenta a isso, criou uma ferramenta na Alexa chamada Politeness Feature, em que quando a Alexa está interagindo com crianças, ela pede para a criança falar a palavrinha mágica. Quando a criança é educada, dá pontos, gamificando a interação com o robô. Isso é ética by design, a ética embutida na tecnologia. Então, eu acho que são as discussões éticas que vão ajudar a gente a ter uma regulação jurídica melhor para a nossa sociedade. E aí entra um componente cultural muito forte. Mas eu acho que sem uma direção ética, a gente pode ter péssimas regulações jurídicas, porque vão estar completamente desacopladas dos valores sociais. Maravilha, Eduardo. Eu vou deixar você beber um pouco de água e vou voltar a palavra à doutora Caroline, porque eu também sei que ela gosta de falar bastante. Ela está aqui há uns 30 minutos sem falar nada, então vamos dar a oportunidade. Maravilha. Eu vou só fazer um disclaimer aqui que eu vou ter que sair em 5 minutinhos só no tempo, porque eu vou ter que entrar numa outra aula, tá? Claro. Então, vou fazer o seguinte, então vou endereçar logo uma pergunta para você a gente fechar contigo e depois a gente volta para a Caroline. Caroline, segura mais um pouco, por favor. Tá. Queria tanto ouvir a Caroline, mas tá bom. Mas, gente, mil desculpas, é porque aqui assim, tem que entrar em uma... Claro, não, obrigado por ter separado espaço na agenda para nos atender. A BPI agradece. Para fechar, plano de governo. A gente sabe que China tem plano de governo, França, Estados Unidos, plano de governo para investir em AI.
como o Brasil está nessa programação? Como você enxerga e como deveria ser tratado esse tema? Boa. Vários países estão desenvolvendo seus planos estratégicos nacionais. A gente tem hoje mais de 100 países que já fizeram estratégias específicas. O Brasil estava muito atrasado nisso até o ano passado. O Brasil já tinha uma estratégia para IoT, ou seja, para a internet das coisas, que toca, de alguma forma, a inteligência artificial, mas não tinha um plano estratégico para AI. Agora, a gente já vê movimentações mais organizadas do Ministério da Ciência e Tecnologia para realmente criar esse framework para AI no Brasil. Colocou, inclusive, em consulta pública isso no ano passado, essa discussão, coletou inputs e está desdobrando esse tema para o Brasil ter uma estratégia própria. No Senado, a gente tem 2 projetos de lei para regular a inteligência artificial no Brasil, um muito principiológico e o outro tentando conectar mais com os princípios da OCDE, que eu também gosto, mas são menorzinhos do que o da União Europeia. São 2 no Senado e um na Câmara, que é mais robusto e que traz vários princípios, uma regulação mais compreensiva, né, do tema da inteligência artificial. São frameworks interessantes, tem pontos negativos, mas eu acho que só da gente estar começando a discutir isso no legislativo, no governo, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, já é alguma coisa, porque significa que o Brasil está querendo colocar as pedrinhas para a gente finalmente ter uma estratégia própria. Porque a inteligência artificial veio para ficar, vai ser cada vez mais relevante nas nossas vidas. Os países ricos do norte global já estão se mexendo para poder recapacitar as pessoas para o futuro do trabalho, para evitar essa desigualdade tecnológica tão grande, para evitar esse gap de empregos, né, de robôs substituindo seres humanos, mas os países do sul global vão ter um baque muito maior do que os países do norte. Então, na verdade, a nossa estratégia e a nossa urgência deveria ser ainda maior, porque a gente não vai ter os mesmos recursos para investir nessa área. Então, a gente tem que pensar muito bem e muito rapidamente sobre como a gente vai estruturar a sociedade brasileira para a era da inteligência artificial. Então, é isso que eu espero que o governo, o legislativo faça nos próximos anos. Eu espero que, da minha parte, eu faço meu papel de também conseguir capacitar as pessoas para esse debate, que é um debate interdisciplinar, altamente complexo, mas que a gente não vai ter como fugir dele. Então, o nosso papel também como educadores dá a nossa contribuição para as pessoas também se engajarem nesse tema, porque certamente vai impactar a vida delas para melhor ou para pior, sem dúvida. Então, a minha visão sobre AI não é só negativa, eu digo que é uma visão realista, né? Nem utópica e nem distópica. A gente tem sim que ter um olhar estratégico sobre o que está acontecendo, entendendo o que está se passando ao nosso redor e aí se posicionar estrategicamente para o futuro. Eu acho que o Brasil não estava fazendo o dever de casa, mas a partir do ano passado começou a se mexer e eu espero que isso se desdobre ainda mais. Maravilha. Desculpa por tomar um pouquinho mais de tempo nas perguntas, são questões polêmicas e complexas, né? Então, é claro. Aliás, a gente pode, desde já, começar a organizar um próximo webinar para explorar justamente política de governo, né? E como é que talvez explorar um pouco o resultado dessa consulta pública. Exato. Enfim, isso aí, sem dúvida, é tema para uma hora inteira só para discutir o assunto. Eduardo, eu sei que você está apertado no horário, cara, vai lá, vai para a sua aula. Super obrigado. Imagina, gente, hoje, uma honra. Muito obrigado por dividir esse tempo. Obrigado vocês. Carolina, então, mete bronca, um prazer, uma honra estar aqui dividindo essa fala com vocês. Espero que a gente desdobre outras conversas também. Obrigado para todo mundo que assistiu também. Valeu, um abraço. Obrigado, pessoal, um abraço. Obrigado, tchau, um abraço. Doutora Caroline, o Magrani mencionou de início que o direito não estava preparado para lidar com inteligência artificial, né? Nós temos uma matriz humanista, por aí vai. E ele falou um pouco até do direito dos animais, que eu achei, enfim, bastante curioso, paralelo, mas isso me fez lembrar um caso que não tem a ver diretamente com inteligência artificial, mas que indiretamente discutir a autoria, né, sobre obras por parte de não seres humanos é um tema que atinge diretamente a propriedade intelectual e que, de maneira reflexa, também
pode trazer algum benefício para a discussão sobre inteligência artificial. E o caso que eu lembrei, evidentemente, é o famoso, ganhou os jornais, do macaco Naruto, né? Aquele macaco que tirou uma selfie, a grande polêmica sobre a autoria, né, da selfie, né? Quem teria o direito de autor sobre aquela selfie, né? Você tem algum comentário sobre esse tema? Esse tema fala sobre a autoria não humana de uma criação, né, de uma fotografia. Não é de inteligência artificial, mas de qualquer maneira seria um primeiro passo para reconhecer uma autoria não humana. E que chegou ao judiciário. Não sei se todo mundo sabe qual é o caso. Quem não sabe, coloca aí no Google selfie Naruto. É um macaquinho super simpático que fez uma selfie. Como aconteceu? Um fotógrafo que estava tirando fotos na Indonésia resolveu deixar a máquina dele. Ele diz, a princípio, que ele tinha esquecido a máquina dele, a máquina fotográfica, no meio da floresta, dentre tantas fotos que ele tinha tirado. E aí veio o macaco e apertou o clique e aí tirou uma selfie de si. Só que aí depois, num outro depoimento, esse fotógrafo falou, não, na verdade eu deixei estrategicamente posicionada aquela máquina para ele tirar a selfie. O fato é que, de toda forma, foi o macaquinho lá e tirou a selfie dele. Foi a foto conhecida como selfie do Naruto. Como esse fotógrafo faz diversos livros, ele colocou no livro dele essa fotografia do macaco. E aí veio uma sociedade que é como se fosse uma sociedade de proteção, eu não me lembro aqui exatamente o nome, mas é uma sociedade de proteção ética dos animais, ajuizou uma ação nos Estados Unidos, em nome desse animal, em nome do Naruto, representando o Naruto, mas em nome do Naruto, dizendo que a foto estava violando os direitos autorais do macaco Naruto, porque o fotógrafo utilizou no seu livro sem permissão do macaco. E aí a Corte de Apelações dos Estados Unidos entendeu que ele não chegou a enfrentar o tema da autoria daquela fotografia e disse, na verdade, que o macaco, que era o autor daquela ação, representado pela associação, não poderia ser autor de uma ação judicial que discute violação de direito autoral. Então, ele acabou se esquivando de apreciar essa questão central, que é se os animais podem ou não titularizar direitos da propriedade intelectual, se ele foi realmente o autor daquela fotografia. Isso tem muito a ver, na verdade, com a autoria de fotografia, de obras intelectuais, só que se a gente transpuser esse raciocínio para a máquina, ainda que eles tivessem reconhecido que o macaco fosse o autor, não necessariamente ajudaria tanto assim no reconhecimento de autoria para uma máquina, porque, de toda forma, a gente está falando de um ser vivo, que é um animal, que é bem diferente de uma máquina que é máquina, é coisa, o animal também é coisa, mas é um tratamento bem diferente. O animal é um ser vivo e a máquina não é ser vivo. Mas, de toda forma, não trouxe muitos elementos para ajudar no nosso debate de autoria. Muito bom, mas sem dúvida é um caso que, enfim, até por tratar de direito autoral, é um caso que ganhou os jornais e que é, sem dúvida nenhuma, interessante a gente debater aqui na BPI, até por uma conexão reflexa aí com o tema de inteligência artificial. Mas, para a gente fechar, por favor, eu gostaria de, ainda sobre o tema de inteligência artificial e das máquinas criadoras, eu gostaria de ouvir a sua reflexão sobre o processo de criação e como identificar, como a gente pode ter uma pista de quem são os criadores efetivamente, como identificar, verificar se uma criação for autônoma. Porque, no final das contas, a gente sabe que quando a gente fala de inteligência artificial, o trabalho de um grupo de pessoas reunidos para chegar àquele resultado, né? Então, nós temos os provedores de dados, né? As pessoas que vão fornecer os dados que serão tratados e que serão utilizados para treinar o computador em inteligência artificial. Nós temos os próprios treinadores, né? Os programadores daquele algoritmo. Nós temos os usuários do sistema e o dono do sistema, quem está financiando tudo, né? Então, reunindo esse grupo de pessoas, esses esforços concentrados que convergem para alcançar máquinas inteligentes, qual é a sua opinião? Existe algum papel preponderante? Como que a gente pode dizer que a criação foi autônoma se, na prática, existe uma criação coletiva e uma participação de diversos autores desse processo?
Essa é a questão central, né? Saber o que significa uma criação autônoma por um sistema de inteligência artificial. Será que efetivamente o Dabus, esse sistema, imaginemos, que o seu criador, o criador dessa máquina inventiva, diz que ele gerou 2 invenções de forma autônoma, sem qualquer interferência humana. Será que efetivamente ele gerou essas invenções sem qualquer interferência humana? A gente pode dizer que uma máquina cria de forma autônoma e independente uma obra, algo que seja novo e que seja original. Essa que é a discussão essencial e tem muito a ver com a questão da transparência que o professor Magrani falou. Na verdade, algoritmos são sequências matemáticas, como ele falou, como se fosse uma planilha de Excel, são combinações matemáticas que têm o comando de realizar uma tarefa. Mas é o ser humano que dá esse comando para aquele algoritmo. Só que a questão é o seguinte, existem sistemas de inteligência artificial inovadores que têm maior participação humana e que têm menor participação humana. A gente dizer que um sistema de inteligência artificial ele atua de forma autônoma, é necessário que esse trabalho produzido por ele, ou seja, que esse output que ele vai gerar, resulte de uma atuação dele que seja isolada e independente daquela constante entrada, que é o input, que os humanos colocam nele, que é esse conjunto de pessoas que o Felipe falou, que são os programadores, os treinadores, o próprio dono da máquina. Então, existem algumas situações que o sistema de inteligência artificial é realmente uma ferramenta para uma criação humana. E aí o resultado da criação é humano e o autor daquilo é humano. Um exemplo disso, dá para botar até na internet, quem quiser ver, é Band in a Box. Banda numa caixa, Band in a Box. O ser humano escolhe vários acordes para suas músicas e aí aquele programa de inteligência artificial consegue combinar uma música melhor juntando os acordes que o ser humano foi escolhendo. Mas tem uma participação imediata do ser humano que foi escolher aqueles dados diretos para resultar naquele resultado que ele queria, que era uma música um pouco mais bem feita com a ajuda da máquina. Nesse caso, por exemplo, não tem dúvida, a inteligência artificial foi só uma ferramenta que foi utilizada. Mas em algumas situações, o resultado fica completamente imprevisível. O programador não sabe nem o que aquela máquina está gerando. E aí é que é a dificuldade da gente delimitar o que foi criação humana e o que foi criação da máquina. O Instituto Max Planck, da Alemanha, os pesquisadores de lá, que são pesquisadores excelentes, né, conhecidos de todos nós, eles dizem que, na verdade, não existe autonomia de máquinas em criações de propriedade intelectual. Eles falam que quando a gente fala em autonomia e independência de uma máquina para criar algo novo, que poderia ser objeto de uma patente ou de uma proteção de direito autoral, isso aí gera muito mais confusão do que utilidade para o debate. Por quê? Porque a máquina não raciocina. Sempre vai ter um ser humano por trás da máquina e vai ajustar aquele algoritmo, vai ajustar os dados. A máquina não vai ter a ideia de fazer sozinha alguma coisa. Você vai ter que, de qualquer maneira, alimentar aquela máquina com dados. Que é a base da inteligência artificial, os dados. Então, não existe autonomia de máquina e essa discussão, ela leva, na verdade, a conclusões equivocadas. A gente parte dessa discussão. Então, é um momento muito... A gente está muito no começo ainda, né? A gente teve um pedido de patente dessa Dabus, falando que a máquina é autônoma, tem que esperar amadurecer para ver como é que vai ficar. Perfeito, já estamos avançados na hora. Para fechar, eu vou transmitir uma pergunta da minha amiga Letícia Henens. Ela pergunta sobre os filminhos que o iPhone faz com nossas fotos e nos oferece com trilha sonora, diagramação, tudo. Ou seja, o próprio aparelho, de forma automática, autônoma, trabalha, né? Cria, tem uma criação autoral ali, né? Então, aquela obra pertenceria a alguém, a Apple, talvez, ou o programador do iPhone? Qual seria a sua opinião sobre isso? Ou eu, né? Mal bem, enfim, as fotos são minhas, eu tive uma participação tirando um ângulo da foto, porque eu sou autor da foto em si, que depois será trabalhada naquela obra derivada, né? Mas, enfim, algum comentário específico sobre o iPhone? Eu acho que não. Eu acho que não tem criação da Apple aí nenhuma nisso. A Apple está usando, na verdade, uma ferramenta deles para pegar aquele seu conjunto de fotos e dar uma moldagem que ela acha que é mais conveniente para você. Tanto é que ela coloca nesses videozinhos, às vezes ela seleciona as fotos que você clicou mais vezes, que você ficou mais tempo olhando, aquelas que você compartilhou mais. Ela não vai... Pode reparar que aquelas fotos que ficaram totalmente esquecidas normalmente não estão nesses videozinhos.
porque tem uma atuação humana direta na escolha desses dados que vão formar esse vídeo. Claramente, para mim, é claramente um caso de ferramenta de tecnologia utilizada para criar um vídeo novo, mas que não tem nada de autoral nisso. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, doutora Caroline. Quero já pedir desculpas aqui para Isadora Picalo, participante, enviou uma pergunta para o Eduardo, mas eu abri o chat de perguntas e respostas somente depois do Eduardo ter deixado. Então, Isadora, peço que me encaminhe a pergunta por e-mail e eu transmito ao doutor Eduardo Magrani. Doutora Caroline, muito obrigado pela participação, foi um grande prazer debater esse tema e não tenho dúvida que teremos ainda muitos webinars sobre inteligência artificial e contaremos com a sua presença, além dos webinars sobre propriedade intelectual, evidentemente. Muito obrigado pela participação e devolvo a palavra para o auditório, para a Érica. O Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual chega neste ano de 2020 à sua 40ª edição, totalmente digital e online, como os tempos estão a exigir. Este ano, o compromisso é proporcionar uma oportunidade única de engajamento nas discussões mais relevantes sobre o papel da propriedade intelectual na transformação digital. Serão 4 plenárias, 8 painéis e 16 table topics, onde serão abordados os assuntos de maior interesse do momento pelas personalidades mais influentes do cenário da propriedade intelectual, gente do mundo inteiro, já que a internet nos aproxima de tudo e de todos ainda mais. Transformamos o desafio virtual numa oportunidade para inovar e oferecer uma experiência mais cosmopolita, rica e ainda melhor. Inovamos no formato. Vídeos vão apresentar o tema e seu contexto. Palestras curtas e objetivas vão explicá-lo. O debate aberto ampliará a compreensão de diferentes visões e teremos ambientes virtuais de interação face-to-face para que se abram oportunidades de negócios. Está mais fácil de participar, sem custos de deslocamento nem hospedagem. Tudo isso com acesso livre e exclusivo para os associados da BPI. Se você ainda não é sócio da BPI, associe-se já e garanta assim sua participação no maior congresso de propriedade intelectual da América Latina. Acabou? Finalizou? Acabou. Caroline, super obrigado, foi incrível. Não sei se acompanhou as manifestações aqui pelo chat, o pessoal gostou bastante, enfim, público, não sei ainda quantas pessoas foram, depois eu te transmito, mas foi